Olá, pessoal. Aqui é uma aula sobre doenças bacterianas das aves. Isso aqui é continuidade de uma aula que eu comecei lá falando sobre diagnóstico, colibacilose. Se você não assistiu a primeira aula, procura aqui a playlist no meu canal que você vai encontrar. É uma aula bem aprofundada. Para quem não me conhece, eu sou o professor doutor Atílio Sersun Calef, mestrado e doutorado, com essa experiência em ornitopatologia. Não deixem de comentar, curtir, compartilhar esses vídeos que são exclusivos aí. Dificilmente você encontra esse material em outro lugar, até porque essa disciplina está entrando em extinção em várias universidades, mesmo que seja muito importante para medicina veterinária, zootecnia e outros cursos. Então hoje eu vou falar com vocês sobre salmonela. Toda vez que a gente fala de salmonela, né, todo mundo acha que é uma coisa só, uma entidade só. Ah, salmonela é tudo igual. Não é, é muito diversa a clínica. Então, muitas vezes a gente vai perceber que a salmonela ela é dividida em dois grandes grupos: tifoide, ou chamado de pulorose, e a paratifoide. Então, isso se dá devido às características, aos diferentes sorovares que vão compor esses diferentes grupos. Lembrando aqui, gente, que eu falo muito termo de patologia básica, e se você quiser aprender sobre patologia básica, não deixe de ser membro do meu canal nível intermediário superior, que eu tenho aulas sobre patologia geral, para você conseguir entender meu linguajar, porque não tem como eu ministrar todo o conteúdo básico daquilo que eu vou falar aqui para vocês. É o mesmo em relação à parte de bacteriologia básica, tá? Então, primeiro grupo importante que eu vou citar, no caso do tifo aviário ou pulorose, que compreende um grupo aí bem grande de salmonelas importantíssimos. Então, nós temos aí dois sorovares importantes. Vocês percebem que eu escrevi em letra maiúscula, porque essa é a forma correta. Então, é um tipo de salmonela, salmonela entérica, essa é a espécie, mas aí a gente percebe que nós temos lá pulorum ou galinário, então isso não escreve em itálico e não escreve com letra minúscula. Então, é salmonela pulorum, salmonela galinário. Tá? Então, vocês vão encontrar pulorum, pulorose e salmonela galinário como tifo aviário. Tá? Então, são micro-organismos gram-negativos, anaeróbicos facultativos, não esporulados, que essas estruturas bacilares bem pequenininha, né? Então, tudo relacionado à salmonela entérica, né? Que é bem importante. E não só nas aves, mas na medicina humana, nós percebemos isso em diversas outras espécies animais. Então, aqui de pronto, a gente já percebe, né, que a manifestação é diversa. O animal pode ter uma perda progressiva de peso, e ele pode apresentar alterações que são inespecíficas macroscopicamente, sendo então necessário o isolamento bacteriano, além da caracterização microscópica, né? Fazer a morfologia microbiana associado à bioquímica, associado à PCR, pode ajudar a fechar o diagnóstico, tá? Então a gente percebe aqui a formação de granulomas no coração, então já traz um diagnóstico diferencial da coli. Nós percebemos o pulmão do animal com essas áreas esbranquiçadas, formação então do granulomas pulmonares, né, esses abscessos, esses acúmulos de heterófilo. A gente percebe também no fígado do animal, então vendo essa diferença de cor, esse padrão, né, acastanhado, heterogêneo, devido às alterações vasculares e também à lesão hepática. A salmonela, ela tem um tropismo muito importante para o fígado, porque ela tem uma infecção entérica. Então, via enterohepática, ela chega no fígado, tanto que nós podemos utilizar o próprio fígado como um local de diagnóstico. Coleta fígado, coleta baço e isola a salmonela sem nenhum problema. Então, aqui nós vemos a estrutura de proventrículo e moela, né, uma área mais pálida na zona de transição, e aqui no digestório nós percebemos uma área de distensão esbranquiçada pelo processo infeccioso. Pode fazer sepse, pode fazer celomite, pode fazer muitas outras alterações. Tá? É algo muito diverso. A gente percebe aqui, por exemplo, também o membro do animal e o aumento de volume articular. Então, esse aumento de volume articular é característico da salmonelose em alguns sorovares também, e tanto que eu cito isso quando eu falo de coli, porque a coli também é associada aos quadros de artrite. Os quadros são bem difíceis de tratar em animais, às vezes pets. Tá? Também tem envolvimento reprodutor, né, do reprodutor. Você percebe o animal que estava ovulando, a presença de exudato fibrinoso, desenvolvendo um quadro de celomite, e aí vai levar uma salpingite, uma oforite, né? Então, é comum também a infecção no trato reprodutor. Daí, mais uma vez, enfatizando a importância de que
você precisa fazer o isolamento e a caracterização microbiana porque confunde claramente com coli, confunde claramente com outros tipos de micro-organismos, tá? Então, a histopatologia acaba sendo inespecífica, né? Então, embora eu fale que tem poucas informações, na realidade existe bastante informação dentro do mundo dos patologistas, mas o pessoal que trabalha mais a campo aí não tem tanto esse conhecimento. Muitas das alterações, elas são inespecíficas. Então, às vezes, a histopatologia em si não vai fechar o diagnóstico, porque a gente não vai ter um sinal patognomônico característico. Mas, o que a gente costuma encontrar alteração, coração e proventrículo, lembrando que é desse perfil de salmonela que eu estou falando. Então, a gente vê necrose do miocárdio, semelhante a que a gente viu nas imagens anteriores, com infiltrado inflamatório. Então, linfoplasmocítico, pelo perfil das aves no processo inflamatório, por isso que a gente tem esse perfil crônico, e heterofílico, porque é um micro-organismo gram-negativo, tá? Vai ter progressão para quadro histiocítico e confunde com Marek, que é um processo infeccioso viral. Por isso que fazer histopatologia isoladamente não é conclusivo, é importante para direcionamento. Mas a gente vai precisar do isolamento do PCR para ajudar. Quando nós falamos da análise hepática, que eu acho que é uma das mais importantes, e é comum que a gente submeta esse material para cultivo, nós percebemos degeneração e necrose hepatocelular, infiltrado linfoplasmocítico e heterofílico, e é claro que a progressão para inflamação granulomatosa por ser aves. Lembrando, aves fazem inflamação granulomatosa mesmo em um curto espaço de tempo, diferente dos mamíferos, considerando micro-organismos gram-negativos e gram-positivos, coisa que nós só veríamos com álcool ácido resistente ou com fungo em mamíferos, tá? A ave tem esse perfil bem diferenciado que a gente tem que considerar. Como é que fecha o diagnóstico? Vai fazer o cultivo bacteriano e o perfil metabólico. Quando eu falo de perfil metabólico, gente, é teste bioquímico. Vou colocar lá citrato, vou colocar lá tetrationato, vou fazer os isolamentos básicos e os cultivos básicos para determinação. Tem XLT4, né, para isolamento, tem McConkey, tem meios seletivos também que vão ajudar bastante a gente na diferenciação aí dos outros micro-organismos, tá? Na rotina, nós temos muitos outros testes de rotina bem difundidos e bem confiáveis. Aglutinação, teste rápido sorológico, né, ou microaglutinações, sangue total contígeno marcado, ensaio de microaglutinação e ELISA, tá? Além de PCR, obviamente. Histórico sempre é importante, né, porque nós vamos ver diferentes perfis. Lembrando, né, que de incubatório nós temos animais livres de patógenos específicos, mas isso não significa que é livre da salmonelose ou que pode desenvolver o quadro de salmonelose. Então, nós falamos inicialmente do tifo, brevemente, agora vamos para o paratifo, outro grupo. Também é entérica, a espécie, no entanto, Sorovares é Tifimurium e Sorovar enteritides e Heidelberg. São os três principais. Tá? Nós temos vários outros tipos de Sorovares, mas esses são os mais comuns da gente discutir. Esses quadros infecciosos já são um pouquinho diferentes do que a gente viu anteriormente. Anteriormente também pode ter sepse, aqui também pode ter sepse, pode ter uma sobreposição, obviamente, mas aqui a gente percebe bem nítido algumas características particulares, tá? Então nós percebemos necrose multifocal intestinal, então você percebe que o quadro de enterite e tiflite, seco, tiflite, já é um pouco mais acentuado em relação ao que nós vimos anteriormente. Tem que fazer diagnóstico diferencial de coccidiose, a hemeriose pode favorecer também essa infecção. Colangiohepatite, né, hepatites, né, o fígado vai ter alteração semelhante ao quadro anterior que a gente discutiu, um quadro congestivo e vai ter necrose hepatocelular, característica aí da salmonela. Infiltrado heterofílico com progressão histiocítica, semelhante, né, gente? Infecção bacteriana vai ter infiltrado heterofílico, consequentemente, a progressão vai ter a presença de macrófagos, inflamação granulomatosa, presença histiocítica. Então, aqui, um quadro de infecção por salmonella enteritidis, né, o fígado desse animal. Então, você percebe que aqui tem um pedacinho dos sinusoides e essa região toda, nós percebemos a perda da arquitetura tecidual. Aqui já começa a tornar desorganizado isso. Nós vamos ver infiltrado inflamatório heterofílico com necrose. Tá? Então, é um dos sinais. Como eu vou fechar diagnóstico? Posso fazer GRAM? Posso. Vai fechar? Não. Vai ver que tem bactéria. O ideal aqui, fazer cultura e isolamento e as caracterizações microbiológicas para conseguir fechar o diagnóstico. Tá? Então, aqui, outra imagem do fígado. A gente percebe aqui, né, ó,
as regiões onde existem os micro-organismos, né, eles podem estar sendo fagocitados. Nós começamos a perceber a perda da organização dos sinusoides, áreas de necrose, áreas de infiltrado heterofílico e a presença intralesional dos micro-organismos, das bactérias. Deixa eu mudar a cor desse meu pincel aqui, que ele está difícil de ver vermelho com vermelho no HE. Tá? Então, diagnóstico semelhante ao que a gente viu antes. Você vê que o slide eu coloquei idêntico, porque é bactéria. Diagnóstico bacteriano é diagnóstico bacteriano, não tem o que discutir. É tudo muito parecido. Vou continuar aqui nesse outro segmento com outra bactéria, depois eu vou interromper e fazer um terceiro set. Tá? E aí nós temos então as clamidioses, muito famosas, também conhecidas como psitacoses. São bactérias também associadas a infecções em animais PET. Surge bastante dúvida em relação a isso, certo? Então, já já a gente continua.